começando mais um Boomcast dessa temporada, e como eu sempre digo, eu espero que você saia daqui com a sua mente borbulhando de ideias, espero que vários insights surjam dessa conversa, que você tenha coragem de tirar aquilo que já está no papel há bastante tempo, que essa conversa te ajude aí a você ter muitos insights, a você sair daqui com algo novo. E a nossa convidada de hoje é a Ludmila. Ludmila, se apresenta aí pro pessoal. Oi, gente, eu sou Ludmila, tenho 33 anos, eu sou servidora pública, trabalho na FMG, mas eu também estou iniciando aí na minha vida de escritora, lançando meu primeiro livro, O Oráculo de Avalon, e é isso. Eu tô gostando de começar cada episódio com uma pergunta aleatória que surge no momento. Eu queria saber qual que é seu maior hobby, assim, quando você não tá trabalhando, que tipo de coisa você gosta de fazer? É meio, meio óbvio, mas meio previsível, mas é ler. Ler e escrever, assim, também. Você tem algum gênero literário que você gosta mais, que você consome mais? Então, fantasia, mas fantasia assim mais histórica, né, que mistura a parte histórica com a fantasia. Romance histórico também eu gosto. Nossa, eu gosto muito de romance século XX, adoro. Mas assim, eu tô querendo conhecer mais, né? Tô tentando conhecer mais romances, porque eu gosto muito de romance. No meu livro, romance é uma parte importante. Então, estou tentando conhecer mais romances e assim, é isso. Legal. Vamos começar a falar um pouquinho sobre você antes da gente falar do seu livro e tudo mais. Você falou que você é servidora pública. Eu nem imaginava. Para mim, você já estava trabalhando full time com a escrita. Mas me conta aí como que você entrou aí nesse cargo público. Como que foi esse processo para você entrar e quando foi a virada que você falou assim, eu acho que eu posso escrever também, acho que eu não preciso só ficar aqui, né, como funcionária pública. Então, eu era aquela concurseira, né, parecia concurso eu ia fazendo, e aí até que eu passei em para cargo administrativo, não tem muito a ver com a minha formação, porque eu sou formada em pedagogia. Aí eu passei em administrativo e eu trabalho com financeiro. Mas, assim, rapidinho peguei o serviço, é muito, muito tranquilo. E aí, assim, depois que passou, eu sempre, nossa, e assim, sempre gostei muito de literatura, literatura fantástica, tipo, era minha paixão. E aí, assim, depois de uns 2 anos que eu tava lá, assim, e aí parou essa coisa de ter que estudar para concurso, que eu tinha passado. Eu falei, agora eu vou dedicar aquilo, assim, que eu tenho vontade, né? Eu já escrevi um pouquinho antes, mas nada muito elaborado. E aí eu comecei a escrever, assim, o projeto grande que eu comecei foi em 2019, só que era a primeira coisa, assim, que eu comecei a tirar do papel, escrever e tal, e sim, foi muito, muito de primeira experiência, tanto que eu não tinha um planejamento e tal, aí chegou no final do ano, tipo, tava tudo embolado, não tinha... Mas eu tinha, assim, um aprendizado muito grande com essa escrita, apesar do projeto não ter dado muito certo. E aí, final de 2019 para início de 2020, eu fechei, engavetei e comecei um outro, do zero, que é o Oráculo. E aí, início de 2020, veio a pandemia, eu entrei em home office. E aí, assim, eu consegui ter mais tranquilidade para poder sentar e escrever, porque quando você está no presencial, tem aquela coisa de estar tá em trânsito, perde muito tempo, e eu me adaptei muito no home office, aí eu fiquei até questão de saúde mental mesmo para poder escrever, então fluiu demais. Aí, no final de 2020, eu estava com um rascunho, né, do oráculo concluído. E aí foi rapidinho de passar esse rascunho a limpo e editando e fazendo revisão. E eu tive uma leitora beta excelente, a Amanda Cândido, também escritora. Ela me ajudou demais. E aí foi nesse processo de editar e reler. E aí eu mandei para The Books em maio, abril, maio de 2021.
E aí ele entrou em processo de edição mesmo, para ser publicado. E aí foi essa aventura toda, desde abril do ano passado. Quando você enviou o seu original, você enviou para... tava na gestão da Mi ainda? Tá. Legal. Eu ia até perguntar para ela, mas não deu tempo, se ela te conhecia, se ela chegou a pegar seu original, mas não deu tempo de falar com ela. Mas muito legal saber disso. E, tipo assim, eu tô lendo o seu livro, né? Não consegui terminar, porque como você falou, né? É grande. E outra que, tipo assim, o home office nos proporciona aquela coisa, né? Você tá numa pausinha, você consegue ler, você consegue fazer alguma outra coisa. Dá muita flexibilidade. Sim, e o meu trabalho voltou presencial, tipo, essa semana. Então, assim, tipo, tô acabada. Nossa. Eu tava lendo, Imagina. tipo, no caminho de ida e volta e tal, mas não consegui terminar, mas eu tô gostando bastante. E você falando, né, um pouco sobre os seus gostos literários, me remeteu bastante sobre aquilo que você escreveu, porque eu acho que tem tudo a ver. E uma das coisas que eu gosto muito, assim, eu não tenho costume de ler muita coisa, assim, histórica e tal, por não procurar mesmo, assim, por preguiça minha. Mas toda vez que eu leio algo que tem bastante informação, eu acho super legal. E o seu livro, assim, logo no começo, né, a gente tem uma introdução muito boa, falando um pouco sobre a sua ideia e tudo mais. E eu achei super interessante, porque eu falei, caramba, só que no começo eu pensei, falei, nossa, vai ser uma leitura muito densa, eu acho que vai ter muita informação, acho que eu não vou conseguir me conectar. Mas aí quando vem o primeiro capítulo, eu olhei aquilo e falei, caramba, tipo, não, ela foi só realmente uma introdução pra gente entender as bases e depois flui muito rápido, mas foi muito gostoso, tá sendo muito gostoso de ler por conta disso, porque você consegue misturar muito bem a sua história com a história em si, então eu tô gostando bastante. Como que foi esse seu processo de escrita, né? Você falou que teve um primeiro rascunho lá que, tipo, não deu muito certo, mas aí, quando foi o Oráculos, acho que você teve um planejamento melhor, né? Foi. E, assim, essa questão que o pessoal fala que tem que ter um planejamento de escrita, assim, para mim, foi e não foi. Acho que o meu foi um meio termo, porque no Oráculo, eu fiz, assim, um planejamento bem rudimentar, assim, no Word mesmo. Falar, os personagens são esses, vai acontecer isso, isso e isso. E aí escrevi uns 2 capítulos. Aí depois eu peguei o que eu tinha feito e aí eu fiz um planejamento grande, assim, tem o seu PowerPoint na época para fazer. E o visual também me ajudou muito, porque eu saí catando fanarts, né, de outros personagens, que poderiam ser os meus, para poder ter uma ideia, assim, visualizar os personagens. E aí eu fiz esse esquema todo. E aí, sim, só que eu não fechei esse planejamento. Eu deixei ele aberto. Tipo, à medida que eu ia escrevendo, eu ia completando ele. E foi assim, foi fluindo assim. Eu planejava alguns capítulos, escrevia, e aí planejava mais, escrevia, até que chega num determinado momento, que é aquela coisa, que as pessoas até falam que isso é falta de planejar, mas isso aconteceu comigo. Da história ir para um lugar que eu nem imaginava. Acho que a partir do capítulo 30 ali, a história foi sozinha, ela tomou vida própria ali. E eu gostei, assim, do que eu tinha pensado antes, eu gostei da onde a história quis ir por ela mesma, assim, eu gostei bastante. Muito legal. Você chegou a publicar Oráculo no Wattpad antes de enviar para The Books ou não? Não, eu tenho uma publicação no Wattpad, mas ela é uma outra publicação. Também é sobre os mitos arturianos, né? Mas assim, é um livro mais curtinho. Eu escrevi sim, nas minhas férias do ano passado, que foi em setembro. E aí eu falei, vou ver se eu consigo terminar para mandar pro Prêmio Watts, que era até dia 30 de setembro, eu acho. E aí eu consegui terminar nesse mês, e era um livro curtinho. E aí até que ele ganhou, assim, eu fiquei muito, nossa, nem esperava. Mas aí é um livro, ele não tem, apesar de ser sobre ter a ver com os mitos arturianos também, mas não tem muito a ver com o oráculo, não. Legal. E me conta um pouco de onde que vem esse seu interesse pelas crônicas arturianas, porque eu acho super legal, mas eu nunca tinha conhecido alguém que já aprofundasse, que soubesse bastante sobre isso, então eu queria saber de onde que veio esse seu gosto pelas crônicas.
Nossa, assim, é porque as crônicas arturianas, eu acho que junta tudo, assim, que eu sou fascinada, que é a cultura celta, que é a parte histórica, essa parte, assim, da antiguidade tardia, né, da Britânia, séculos 4, 5. Nossa, eu sou apaixonada com essa época. Então, e tem, assim, tem as questões dos romances de cavalaria também, que eu sou fascinada. Então, ele junta tudo que eu gosto, assim. Eu falei, gente, tá tudo num lugar só, que são os mitos arturianos. Então, acho que... Então, desde muito tempo, assim, eu consumo obras, né, que levam os mitos arturianos, porque tudo que eu gosto tá lá. Uhum. E por ter esse interesse de já conhecer antes de escrever o seu livro, foi mais fácil ou você ainda teve que fazer uma pesquisa pesada para escrever e tal? Muita pesquisa, porque, assim, eu muito tempo eu lia As Brumas. E ela muda um pouco o parentesco dos personagens nas Brumas. E eu achava que era aquele parentesco. Aí eu fui pesquisar e eu vi que não era bem assim. A Morgause e o Arthur são irmãos, não são tia e sobrinho. Então eu tive que pesquisar bastante para ver assim nos textos mais antigos. Não tem um cânone, né? Na mitologia arturiana não tem um cânone porque é uma literatura que existe aí há 1000 anos. Mas, assim, nos textos mais tradicionais, então tem uns parentescos mais certinhos e tudo, e aí eu tive que pesquisar bastante para ver como que funcionava a dinâmica entre esses personagens. E, assim, eu me vi pesquisando em muitos sites estrangeiros, o tradutor me ajudou muito, porque meu nível de inglês é intermediário. Mas, assim, eu só encontrei em site estrangeiro muita coisa, assim, em site em português eu tinha pouco. E, assim, nossa, foi uma... Nossa, mas foi uma delícia pesquisar isso. Foi muito bom, eu gostei. Uhum. Eu percebi muito, assim, essa questão, tipo, de termos mulheres fortes, assim, sabe, nesse livro. Uhum. São mulheres fortes e que, por mais que elas exerçam esse poder, mas elas não, tipo, vamos dizer assim, rebaixam os homens em nada, assim, sabe? Pelo menos até onde eu li, né? Tipo, é uma troca muito justa entre todo mundo. Não existe alguém acima de ninguém, não. Tá todo mundo ali caminhando muito bem. E eu acho que é uma literatura assim muito fluida e muito gostosa de ler, porque eu não sou feminista, mas e eu vejo muitos livros que vão por essa pegada e eu acho que acabam errando a mão, sabe, em algumas coisas. Uhum. E eu percebi que você não, sabe, assim, a gente consegue se afeiçoar pelos homens que você cria e tudo mais. E eu queria saber um pouco como que foi esse processo de criar cada personagem, quais eram as ideias que você tinha, né, enquanto você estava começando ali a escrever e quais foram os rumos, né, que foram tomando, porque você falou que chegou a um ponto da história que aquilo que você tinha planejado foi por água abaixo, né? Então me conta um pouco como foi esse processo de criar cada personagem, aquilo que você se inspirou, né, para criar cada um deles. Então, a minha ideia a princípio era pegar personagens que já existiam na literatura. Falei, gente, eu não vou criar, vou pegar, porque já tem muitos. Gente, se a gente for ver a literatura arturiana, tem muitos personagens. E aí minha ideia era pegar os personagens que já existiam e trabalhar eles dentro do livro. Só que assim, eu queria pegar os personagens que não tinham, que tinha pouca informação, às vezes até pouca relevância na história, porque aí eu tinha uma possibilidade maior de colocar a minha criação nesses personagens sem estar saindo assim do original, porque eu queria, ao mesmo tempo que eu queria criar, eu queria manter uma fidelidade com os textos originais. E aí que veio a Sebil, que ela existe dentro da literatura arturiana, na verdade ela vem da mitologia grega, foi incorporada aos mitos arturianos,
E em alguns textos ela é até uma personagem bem influente junto com a Morgana. E só que, assim, no geral, ela não é muito conhecida. E assim, ela tem, dependendo do texto, ela aparece como uma feiticeira muito malvada, dependendo do texto, ela aparece como uma profetisa mais benevolente, que foi por onde eu fui, assim. Então, ela tem várias facetas dentro da literatura. Então, é uma personagem muito versátil para poder trabalhar. E eu sou fascinada com histórias de oráculos, de profecias, e eu falei, gente, essa personagem tá igual uma luva para mim. Aí eu escolhi ela como protagonista, porque ela já tinha essa relação com a Morgana de mestre e aprendiz. Acho que em todos os textos Morgana tem essa relação de mestre e aprendiz. E eu queria muito que a Morgana fosse essa figura, assim, entrasse nesse arquétipo do mentor. Eu sou fascinada com a Morgana, então eu queria muito que ela entrasse nesse arquétipo do mentor na história. Eu falei, gente, maravilhoso, está pronto. A mentora e a aprendiz que vai ser a protagonista. E aí veio a ideia do par romântico. Falei, gente, eu não sei, por que eu acho que foi um pouco assim, inspirado nas Brumas, que bem no início das Brumas, eu shippava Morgana e Lancelot. Porque tem aquela coisa de ser o filho da mentora dela, então esses dois já tinham esse vínculo, só que aí não dá certo para os dois. E eu fico, nossa, eu acho que isso meio que influenciou no meu rancinho que eu tenho por Lancelot. Mas eu tinha essa coisa assim do ser o filho da mentora, então ele já tinha esse vínculo forte. E aí eu falei, gente, Morgana tem um filho nas lendas arturianas, é um personagem fantástico, além de ser o mocinho perfeito. Eu falei, vai ser então o Ivain, que é o filho da Morgana, com a aprendiz. Não achei nenhuma interação entre eles. Isso foi da minha cabeça. E foi isso, assim, foi trazendo esses personagens menores que a gente não conhece muito, que deu essa liberdade de trabalhar e trazer coisas minhas, né? Então, assim, foi nesse meio termo entre pegar os textos originais e criar em cima deles. Uhum. Legal. Eu tô pensando aqui no trabalho que você deve ter tido para conseguir conectar essas duas coisas, né? Tipo, manter o texto original, vamos dizer assim, ainda vivo e ainda criar aquilo que saía da sua cabeça. Nossa, deve ter sido bem assim, tipo, né? Fritou o cérebro, mas foi assim, foi muito bom fritar o cérebro com isso. Nossa, eu ficava tentando fazer essas conexões, assim. Foi bom, gostei do processo. Uhum. E pelo que eu percebi, vai ser uma série, né? Então, porque assim, tem muita coisa que ainda ficou, né? Quando você terminar o livro, você vai ver que ainda ficou algumas. É um livro fechado, é uma história fechada, tem início, meio e fim, mas tem algumas coisas, umas pontinhas soltas, assim, que tem que ser trabalhadas ainda. E nos próprios mitos arturianos ainda tem muita história, né? Tem para não ficar, apesar de que já está lá, né, na literatura, mas para não ficar dando muito spoiler, assim, tem a batalha, né, de Camelon, que é a batalha final, e essa batalha eu queria trabalhá-la bastante no próximo livro, mas aí vai ter um intervalo de tempo, né, porque entre a batalha do Badon e da Camelon tem um tempinho aí. E assim, então tem muitos, dentro dos mitos arturianos, ainda tem muito enredo, né? Então, assim, dá para eu fazer um segundo livro aí, talvez um calhamaço, não sei. Não, e tipo assim, eu sentei com a minha amiga, né, pra gente fazer o planejamento, pra gente colocar, falei, olha, eu preciso ler tal livro e tal. E, tipo assim, eu só peguei e falei, eu vou ler, né? Aí peguei no Kindle, aí quando eu fui olhar, 800 e pouco, eu falei, gente, como assim? É muita coisa. Eu jurava que, sei lá, ia ter umas 300 e pouco, mas 800, eu falei, caramba. Mas é muito legal, porque realmente você consegue aprofundar a história, você consegue levar, tipo, bastante informação, e por ser uma série, né, você precisa introduzir bastante coisa, né? Principalmente, e depois olhando assim, eu falei, caramba, tipo assim, eu sou bem leiga, né, nas crônicas arturianas, então, falei, caramba, é muito bom ter um livro longo desse jeito, porque você vai pegando bastante coisa,
e você vai conhecendo, né? E eu gostei muito, assim, da sua escrita. Eu achei ela bem fluida, assim, sabe? Eu consegui ir lendo bastante. E outra coisa que eu gostei também é que, tipo assim, por mais que você esteja introduzindo muita coisa, não é uma leitura maçante que você fala assim, ai, gente, eu preciso parar porque Eu minha fiquei cabeça preocupada com isso. tá fritando, não tô entendendo nada, tá falando. E, tipo assim, eu acho que você consegue até o romance, assim, né? Tipo, eu tô em 12%, assim, no Kindle. Mas, assim, o romance, ele parece ser bem slow burn, né? Porque É um pouquinho, demora. Porque a gente consegue perceber que o personagem masculino, ele é tímido, né? Ele, tipo, não Muito. tem essa abertura, assim, de conversar com as pessoas. E eu achei super legal, assim. E o arquétipo da Morgana também, né? E eu gostei muito, uma coisa que eu gostei muito que você colocou na história é que a Sebille não tem, tipo, vamos dizer assim, nenhum vínculo familiar com quase ninguém ali. Todo vínculo que ela tem é um vínculo que foi criado ao De longo criação. do tempo. E é muito legal. É porque normalmente a gente vê as mocinhas, né? Elas têm pai, têm mãe, aquela coisa, né? Uma estrutura familiar. E ela não tem ninguém, ela só tem a Morgana, as amigas, e tudo vai sendo construído através disso, né? Dessas relações. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas relações, né? Que vão sendo criadas ao longo do livro. Então, aquilo que você falou, ela, a mãe dela caiu na ilha, assim, e sem memória, sem saber quem que era, e teve a menina lá. Aí a senhora de Avalon, na época, acolheu essa moça, mas ela morreu sem ninguém saber quem era. Então, a Sebille cresceu em Avalon sem família, mas, ao mesmo tempo, a família dela eram as sacerdotisas que treinaram ela para o sacerdócio. E aí ela foi criada junto com a Nimue, que é a irmã de criação dela, e por ser filha da senhora de Avalon, é herdeira, então elas duas foram criadas assim, como irmãs mesmo, e elas têm esse vínculo muito forte. E tem a Morgana, que ao mesmo tempo que a Sebille vê na Morgana uma certa figura materna, mas ao mesmo tempo não, assim, é uma mestra, é uma referência, às vezes até, acho que até assim, numa passagem a Sebille comenta que talvez no subconsciente dela, a Morgana é a própria deusa, assim, ela endeusa demais a Morgana. Mas, não querendo dar spoiler, ela vai descobrindo que a Morgana não é tão divina, assim, ela tem suas humanidades, ela tem seus interesses, muito, sim, voltado para a questão religiosa. A Morgana é uma fanática religiosa. E aí a Sebille vai ficando assim, meu Deus, a Morgana, ela é muito assim, tem hora que ela é muito extremista, então vamos ponderar aqui um pouco. Mas ela não perde essa admiração que ela tem pela mestra dela. E assim, isso. E quando ela vai pro castelo, ela tá totalmente sozinha. Mas aí você vai ver que ela conhece a Isolde, que é justamente a Isolda, do mito de Tristão e Isolda. E elas têm essa relação também, esse vínculo de amizade, de muita sororidade, assim, uma ajuda a outra o tempo inteiro. Então, ela não está sozinha, ela começa a criar os vínculos, até com os cavaleiros também. Então, ela meio que, por ela ter essas amizades, né, muito, muito fortes, muito leais, assim, acaba que essa questão do sangue, ela não fica tão... Mas ela fica, ai meu Deus, quem será que são eles? Quem será que ela é minha mãe? E aí, esse mistériozinho, assim, vai ao longo do livro. Assim. Você falando um pouco sobre sororidade e tudo mais, eu queria saber se enquanto você estava escrevendo o livro, você já pensava em temas importantes que você queria abordar no seu livro, né? Você falou até um pouco sobre a Morgana ser um pouco de extremista religiosa, né? E eu queria que você falasse, enquanto você estava escrevendo, você olhava e falava assim, olha, eu acho que isso aqui é legal de ter, acho que é uma boa mensagem se passar, ou você só foi perceber quando o livro já estava pronto? Assim, parece que a história ela exige que a gente trabalhe alguns pontos, por mais que eu fique meio assim, eu sou um pouco tímida para poder ficar falando de temas fortes, mas a história ela meio que tira a gente da zona de conforto, a gente não pode esquivar. E assim, Avalon é uma
é uma sociedade de mulheres, né? Tem os druidas também, mas é uma sociedade feminina, e assim, pautada mesmo pela sororidade as mulheres, elas têm esse vínculo. Então, assim, eu posso ter um pouco romantizado isso, colocado assim esse vínculo muito flores e maravilhas, às vezes não era tão assim, mas eu quis fazer uma pegada mais leve, colocar assim que elas eram amigas as noviças, né? Elas eram muito amigas, elas estavam sempre lá uma para a outra. Quando uma foi embora, quando a Seville vai embora, elas ficam chateadas, mas ficam felizes por ela, que ela está tendo uma carreira ali como profetisa. Então, assim, eu quis ter essa pegada mais leve delas terem essa amizade, porque eu li o Ciclo de Avalon, e, assim, eu me inspirei muito na sociedade de Avalon, que era do ciclo, pouco antes, né? A Casa da Floresta, e depois vem a Senhora de Avalon. E ali tinha um pouco de rivalidade. Assim, eu senti, apesar dela usar a palavra sororidade nos livros, eu senti, assim, que tinha um pouco de... Assim, às vezes até um pouco de... Não era um vínculo tão respeitoso, não sei se a palavra é respeitoso, mas tão saudável, igual eu tentei fazer com as meninas. Porque tinha uma rivalidadezinha, assim, entre a protagonista da Casa da Floresta com acho que era a prima dela, não lembro. E essa questão de rivalidade feminina, eu não... Ai, eu não tenho muita paciência. E até que quando ela vai para a corte e tem as damas lá, e ela tem uma diferença assim da criação que ela teve em Avalon para as damas, mas eu não quis ficar tipo, nossa, eu sou muito diferente, não. Eu tentei fazer com que a Seville se introduzisse naquele mundo, mas ao mesmo tempo mantesse a personalidade dela. E assim, essas rivalidades, elas vão surgindo, igual assim, você vai ver mais pra eu não sei como é que eu falo se não é spoiler do livro, mas você vai ver mais pra frente que vai ter uma dama que ela é muito... Isso inclusive está na literatura, né? Que é a Elaine de Astolat, que ela é muito apaixonada por Lancelot. E aí a Elaine cria na cabeça dela que a Seville tem alguma coisa com o Lancelot, e é justamente o contrário. Então, a própria rivalidade está ali na interpretação da moça. E a realidade é outra completamente diferente. Que aí vai ver no livro, né? Se eu vou falar muito, eu vou acabar contando a história toda. Mas é isso, assim. Mas eu tentei fazer essas ponderações. É muito legal, até porque eu percebo que, assim, o seu público pela história... É porque eu também não cheguei muito longe, né? Mas pelo que eu percebi até agora, é para um público mais juvenil, assim, não é para um pessoal mais adulto, né? Eu tô tentando ver qual seria a classificação. Eu acho que é 16 anos. Porque não tem hot, não tem nenhuma cena de hot, assim. Tem insinuações, mas eu não vou falar porque é um spoiler. Mas, assim, tem algumas insinuações, tem temas um pouco mais fortes, tem sobre guerra, tem uma cena de guerra que ela vê, mesmo que seja numa visão, mas ela vê uma cena de guerra, então tem essa questão de sangue e matança. Então, acho que tá ali uns 16 anos ali. Acho que tá na idade. Mas é uma boa faixa etária para você introduzir certos temas e falar sobre certas coisas. E acho que é muito legal. E você falando um pouco sobre a sociedade de Avalon me lembrou muito
Mulher Maravilha, né? Esses dias eu estava assistindo a série e é muito isso, sabe? A ilha, assim, onde elas estão é realmente uma ilha formada por mulheres e aquela coisa, assim, né? Tipo, e a mãe da Mulher Maravilha fica falando, não, por que você quer ir? Não sei o quê, não, os homens não prestam, fica aqui, não sei o quê. Aquela coisa toda, né? E, tipo, quando ela vai para fora, ela percebe que é totalmente diferente daquilo, né? E ela não deixa de ser quem ela é, né? Ela continua sendo quem Tem que ela ter é. esse equilíbrio. E tipo assim, ela acha estranho as mulheres ficarem criando, né, uma briguinha entre elas. Tipo, nossa, mas pra que isso, gente? Não tem necessidade, né? Então, tipo, é muito... É aquela coisa, né? A vida é muito simples. A gente fica complicando, a gente fica colocando coisinhas Verdade. que vão atrapalhando a gente no meio do caminho. Eu queria que você falasse um pouco para mim sobre suas referências literárias, né? Você falou que você gosta bastante de ler, mas me conta aí quais são as autores que você gosta de ler, assim, e que te inspiraram de alguma maneira para escrever o seu livro. Então, para o Oráculo, tirei a base no livro mais, assim, mais clássico, mais referência, que é A Morte de Arthur, do Thomas Malory. Foi a base. Mas tem muitos autores contemporâneos que eu adoro, que é o Bernard Cornwell. E, assim, quem lê o livro e quem leu a obra As Crônicas de Arthur, do Cornwell, vai identificar muitas coisas. Porque, realmente, eu fiquei tão toiada que eu estava plagiando o Cornwell, que eu mandei um e-mail para ele perguntando se eu podia fazer certas coisas. E ele é uma gracinha, ele respondeu super de boa, falou, não tem problema nenhum, pode usar e tal. Porque, assim, nos textos originais, Lancelot é pai de Galahad. E, assim, eu pesquisei, está em todos os textos originais. E o Cornwell muda isso, eles são irmãos. E, assim, no que eu não quis pegar a rivalidade feminina, eu peguei rivalidade de irmãos bastante. E eu reaproveitei essa rivalidade de irmãos que tinha entre Lancelot e Galahad, do Cornwell, eu coloquei no livro. Eu falei, gente, eu tô copiando, ele vai me processar. Não, foi minha noia. Aí, assim, eu mandei e-mail para ele, mas ele liberou, pode usar. Apesar de não ter isso na literatura, parece que ele inventou mesmo, mas não teve problema, eu usei. Então, assim, muita coisa peguei do Cornwell, mas, assim, de escrita mesmo, acho que até não sei, né, assim, pretensão minha falar que eu peguei o estilo, mas, assim, eu sou fascinada com a escrita da Juliet Marília, que é filha da floresta, filha das sombras, Filha da Profecia, Seven Waters, né? E ela tem várias outras séries também. Mas, assim, eu sou apaixonada com a escrita dela. Nossa, assim, e ela escreve muitos livros, assim, em primeira pessoa. E os personagens dela também são protagonistas femininas, jovens, de origem celta. Então, assim, foi uma inspiração muito grande, assim. Eu sou fascinada com os livros da Juliet. Então, foi uma referência bem forte no Oráculo. Me fala um pouco sobre o seu processo de escrita, porque tem gente que gosta de escrever no silêncio, tem gente que precisa de música, tem gente que tem alguns toques, né, para poder escrever. Eu tenho que estar com isso, eu preciso de aquilo, né, para poder escrever. Tem gente que escreve no caderno e depois faz a transcrição para o computador. Que você me contasse um pouco sobre o seu processo de escrita, como que ele funciona. Então, essa coisa de escrever no caderno antes funciona assim, só umas 3 páginas de caderno, porque depois vai tudo no computador mesmo, assim, eu não tenho muita... Eu queria ter mais paciência para escrever à mão, assim, tem gente que escreve bastante, eu acho muito legal, mas comigo não rola muito, tem que ser no computador mesmo. E, assim, para escrever, eu gosto de barulho nenhum, barulho zero. Mas na hora de passar o rascunho a limpo e editar, aí eu gosto de colocar música. Assim, tem umas coisinhas assim. Mas eu percebi que, para mim, funciona essa questão do... Eu não sei se
se isso é geral, assim, ou se funcionou mais comigo, que é a questão do rascunho para depois passar ali. Então, assim, se pegar a primeira versão, assim, do Oráculo, é um texto totalmente truncado, assim, tem nem erro de digitação, não para corrigir, porque se eu parar, a ideia para de fluir. Então, é um texto, assim, cheio de erro de digitação. Às vezes, na hora, eu não penso um nome para o personagem ou para o lugar, eu coloco reticências, eu coloco pesquisar isso depois. Então, assim, é um rascunho bem rascunhado. Mas, assim, quando a história flui. E aí, depois que eu pego para refazer isso, que aí eu vou transformando isso num texto legível. Coloco nome para as pessoas que ainda não tinham nome. Pesquiso o que eu tenho que pesquisar. Às vezes eu pesquiso na hora do rascunho mesmo, porque às vezes é uma coisa que precisa de saber ali na hora. Às vezes é uma pesquisa que dá para deixar para depois, então eu coloco lá só uma observação. Mas, assim, a pesquisa, ela faz parte, para mim, ela faz parte do processo. Porque essa coisa eu vou pesquisar antes, e aí depois eu escrevo. Eu pesquisei um pouco antes, mas eu vi que durante a escrita me exigia muito também pesquisar, muito. E aí foi assim que funcionou comigo. Fui fazendo esse esboço antes, depois fazer certinho. Vamos falar um pouco sobre mercado nacional, literatura nacional, que você está entrando nesse mundo aí, né? Uhum. E acho que foi ano passado que eu mergulhei assim de cabeça nesse mundo de literatura nacional, conheci vários autores assim, e a maioria deles falou sobre essa dificuldade, né, de ser autor nacional, de colocar os seus livros aí para que as pessoas leiam e tudo mais. E você como autora iniciante, né, o seu primeiro livro, eu sempre gosto de falar um pouco sobre esse posicionamento nas redes sociais, de como era antes e depois de você ir atrás do livro, porque pelo que você me falou, você que enviou o seu original para The Books, então você já tinha uma pretensão de ter esse livro físico aí, né? Então eu queria que você me contasse um pouco de como era você antes do livro e depois do livro, como é que você começou a se posicionar nas redes sociais, tem sido um desafio, tem sido fácil? Muito, muito. Nossa, assim, às vezes eu acho que eu não nasci para as redes sociais. Em 2020, que foi quando eu estava escrevendo, né, o livro, eu não tinha nem Instagram. Eu simplesmente não existia na internet. Caramba! Eu não tinha nada, não tinha conta em nada, assim. Eu não era muito ligada, assim. A parte social, para mim, é um pouco difícil, para falar a verdade. Eu estou no espectro do autismo e a parte social, para mim, não é fácil. E aí eu não tinha muita paciência com rede social, assim. Fui aprendendo a ter, porque também se não tivesse, como que eu ia publicar? Acho que ia ser impossível. Mas, assim, aí eu fiz o Instagram, foi no final de 2020 para 2021, então já tem um ano e pouco. E aí tô, assim, acho que agora que eu tô começando a pegar o jeito. Não sei se ainda peguei o jeito, não. Mas tô... E, assim, e às vezes eu tenho mais vontade de ter outras redes, né? Porque, nossa, rede social é tudo para você divulgar, né? O seu trabalho. Então, assim, tem gente que tem várias outras redes. E, assim, por enquanto eu só tô no Instagram, mas não sei se eu consigo fazer outras coisas. Mas, assim, mas a The Books me ajuda demais nessa divulgação. Me ajuda demais. Então, assim, se eu acho que se eu estivesse sozinha nessa, eu não sei se eu ia conseguir. E como foi para você a publicação na Amazon? Porque, pelo que eu entendi, foi publicado primeiro na Amazon e depois que vai sair o livro físico, né? Parece que, assim, é comum que primeiro saia o livro digital, para ele ter um pouco, assim, acho que até mais, assim, das pessoas conhecerem, né, seu livro, para ir depois vender o físico. Então, acho que teve uns 2 meses aí. Não foi muito tempo. Acho que para ele ficar mais presente, assim, no mercado da Amazon,
não teve muito tempo, mas é porque, assim, tem a Bienal de Minas, dia 13 de maio, e eu vou participar da Bienal com meu livro físico, então por isso que foi um pouquinho corrido. Mas, assim, tem essa questão dele estar presente primeiro no e-book, as pessoas conhecem seu trabalho e tudo, e aí depois você publica ele no físico, que acho que você já tem um público, assim, mais sólido. Uhum. E a capa, né? Porque eu achei a capa lindíssima, foi o que mais me chamou a atenção. Quando eu vi a The Books postando, eu falei, gente, que capa linda, né? Eu queria saber como que foi esse processo de criação de capa. Você deu alguma ideia para o capista, para a capista? Ou foi totalmente deles? Você olhou e falou, é isso? Foi assim, eu não sou designer, eu entendo muito pouco dessa questão de artes visuais, mas acho que essa capa, assim, eu acho que eu fiquei muito, a Jaque, a capista, eu fiquei muito, assim, dando muito pitaco, não sei, mas a própria a própria imagem, a protagonista, né, que está na capa, eu escolhi. Eu virei umas 3 noites naquele banco de imagens, procurando a imagem, assim, porque, nossa, sabe aquela coisa que tá na minha cabeça, eu quero que tá na minha cabeça. Uhum. Mas às vezes o que tá na sua cabeça não é o que vai funcionar comercialmente, então você tem que ter tem que ponderar aí, mas aí a Jaque viu a imagem que escolhi e falei, não, dá para trabalhar aqui, legal e tal. Aí a gente foi escolher o cenário. E aí também revirei elas também, a gente revirou bancos de imagens, e aí a gente escolheu a personagem e o cenário, e aí ela aí ela fez a arte, ficou assim, maravilhoso. Eu falei, Jaque, assim, eu quero muito que tenha um tom de roxo, porque eu sou a louca do roxo. E ela, então tá, vamos colocar um tom lilás, assim, roxo. E eu falei, então eu escolhi a imagem, a cor, o cenário, mas ela fez, assim, ela fez a magia acontecer. Uhum. Nossa, o trabalho dela é maravilhoso. Mas eu super me identifico com você sobre o roxo, lilás, são as minhas cores. E, tipo, recentemente eu fiz aquela coloração pessoal, né? E eu percebi que na minha cartela tem muito tom de roxo. Eu falei, ai, gente, uma pessoa realizada sou eu. Até o podcast, né? Tipo, tem muito de roxo. E, tipo assim, e eu nunca tinha percebido até fazer a coloração, né? Tipo, tudo é roxo, assim, ao meu redor e tal. Tanto que hoje mas é uma cor linda! Sim! E eu tava no trabalho hoje, né? Aí, tipo, o pessoal tava falando, nossa, o navegador dela é roxo, a capinha do celular dela é roxo, gente. Ela é toda trabalhada no roxo, né? Mas muito legal. Mas eu amei a capa, de verdade. Cadê? Deixa eu até mostrar. Tá aqui no Kindle. Em reflexo. Você já tem alguma amostra dele? Físico, ainda não? Ainda não. Vai chegar no final do mês. Eu tô assim, contando os dias. Eu imagino. Pegar ele, assim, Não, mas real, físico, assim. ele deve estar assim, lindo, lindo, perfeito. Ai, Nossa, gente. tô sonhando com esse livro, já tem um tempão já. Uhum. Eu vi que você estava postando que vai ter leitura coletiva do seu livro. Ai, vai Achei ter. muito legal, porque eu participei, acho que quando eu entrei assim para esse mundo da literatura nacional foi através das leituras coletivas, porque você consegue ler um livro com várias pessoas e comentar sobre o livro, e ainda por cima, no final, ter uma conversa com o autor nacional, que eu acho que essa é a coisa que mais me deixa feliz sobre a literatura nacional, é você poder ter contato com os autores, né? Eu sempre digo que normalmente a gente tem aquela visão, né, de que é uma pessoa super inalcançável no pódio ali, que você nunca vai encontrar na sua vida, que você só vai ler as obras da pessoa, mas nunca vai ter a oportunidade de conversar. Na literatura nacional é totalmente diferente, né? Você pode ler, você pode mandar mensagem no Instagram, a pessoa te responde, vai até acabar te conhecendo e, querendo ou não, gera um vínculo muito de amor, assim mesmo, entre o escritor e a pessoa que está lendo ali, né? Eu vejo muito que em várias LCs que eu participei, depois eu descobri que
que o autor tem um grupo e tal no WhatsApp. Eu falei, eu quero ir para esse grupo agora. E, tipo, lá eu conhecia várias outras pessoas. Você tem esse contato, assim, diário, né, com o autor. E você consegue perceber é bem legal. Que ele não é, tipo, só aquela pessoa que passa o tempo todo escrevendo. Não, que ele tem uma vida, que ele faz outras coisas, que tem interesses parecidos com o seu, né? Então, é muito legal. Eu achei super legal essa sua ideia de fazer a leitura coletiva. Me conta um pouco aí sobre as suas expectativas, o que você está esperando. Não, assim, é o primeiro livro, consequentemente, a primeira leitura coletiva. Eu falei, gente, eu vou conhecer as pessoas que leram meu livro, porque, assim, eu acho que é uma via de mão dupla, porque ao mesmo tempo que as pessoas que leram o livro ficam, vou conhecer a autora, eu não vou conhecer as pessoas que leram. Também estou super empolgada de conhecer as pessoas que vão ler, na verdade, que ainda vai começar, né? Mas eu também estou super empolgada de conhecer, assim, e... Na verdade, quem está organizando é a The Books, em parceria com o Clube dos Bibliotecários Virtuais. E o grupo abriu ontem e já está aberto, a leitura vai começar dia 15, mas quem já quiser entrar, já pode entrar, o grupo já está aberto. E eu estou empolgadíssima com a ideia de poder conversar com as pessoas que vão ler. Estou muito empolgada. E essa coisa que você falou do escritor que fica só ali, fechado e sem contato, eu falei, isso foi, para mim, foi assim, eu desconstruí muito isso, porque eu sou muito, assim, eu sou muito mais introvertida, assim, sou muito de contato, de sair, então eu imaginava que eu escrevendo, eu ia ficar no meu cantinho ali, sem ninguém, só as ideias fluindo, escrevendo. Aí depois que o livro ficou pronto, que eu falei, vou publicar, aí eu descobri que não é bem assim, que a gente tem que ter esse contato com as pessoas, tem que estar divulgando, tem que estar participando de leituras, tem que estar interagindo. Então, assim, essa questão da interação, aprender que eu tenho que interagir também, foi assim, tá sendo um aprendizado muito grande. Então, essa questão do autor interagir com os leitores realmente é muito bacana isso. E você tem costume de entrar lá na Amazon, ver os comentários, o que o pessoal tá falando do seu livro e tal? Nossa, eu fico ansiosa para ver se aparece alguém que comentou meu livro. Todo dia eu entro. Eu falei, nossa, ainda não tem muitos, porque assim, eu acho que por ser um livro grande, as pessoas ainda não terminaram, não sei. Todo dia eu olho, eu fico no centro. Eu acho que, assim, por ser o primeiro livro, então, assim, cria essa ansiedade. Não sei se com o tempo, assim, com mais livros, com quem já está acostumado com isso, não fica nessa ansiedade que eu tô, assim, tipo, meu Deus, será que tem leitores? Será que alguém comentou? Mas eu fico, assim, nessa expectativa. Porque é o lugar onde vocês acabam tendo mais troca, né? Ali nos comentários da Amazon, ou no direct do Instagram e tal. Você já teve alguma pessoa que entrou em contato com você ali no direct, falando, eu amei seu livro, não sei o quê? Não, ainda não. Assim? Eu queria, se alguém puder. Tô, assim, super aberta. Quem quiser mandar uma mensagem, comentar. Adorei seu livro. Ou então falar, não, seu livro não gosto, mas pelo menos comenta. Porque assim, eu tô totalmente sem saber qual é a reação das pessoas nesse livro. Tem algumas pessoas avaliaram positivamente, fiquei muito feliz. Mas eu ainda não recebi nenhum comentário, assim, mas se alguém quiser, super de boa, quiser ir lá conversar, nossa, eu tô... Assim, eu tinha essa dificuldade de interagir, mas eu tô descobrindo que com o livro me deixa muito empolgada. Então, se alguém, assim, eu vou empolgar junto. Então, eu tô, assim, tô aprendendo muito, assim, nessa questão de socializar e tudo. Então, se alguém quiser conversar, eu super de boa. Eu entendo muito essa questão de ter que se expor, assim. Acho que pra mim agora com o podcast, tipo, porque o meu Instagram, ele, tipo, é aberto, mas assim, eu posto uma vez na vida, tá na morte, né? Então, tipo assim, ter essa rotina de ter que estar postando e sempre estar falando com seus seguidores, aquela coisa toda, pra mim ainda é meio
complicado, assim, sabe? E essa semana mesmo que, tipo, eu vou ter trabalho presencial, eu não apareci lá nem um dia, assim, sabe? Nem pra falar, eu não apareci nem pra falar, gente, olha, eu tô indo gravar agora. Tipo, só postei lá falando da convidada de amanhã, mas nada, porque sem tempo pra fazer isso, mas é uma das metas, assim, que eu tenho pra esse ano, que é me posicionar melhor, assim, nas redes sociais, porque eu percebi que quando eu comecei a, tipo, aparecer todo dia, nossa, o número de seguidores foi lá em cima. Eu falei, caramba, gente, era só aparecer desde o começo, tinha aparecido, não tinha problema. Nossa, isso faz muita diferença. Eu tenho uma deficiência muito forte nesse sentido, porque eu não tenho quase, acho que só tem uma foto minha. Acho que só uma foto. E o resto é Só tudo do livro. tem a foto no perfil, que eu tava pensando se eu ia deixar uma foto ou se eu ia deixar um logo. E tem uma foto no feed. Uhum. E stories eu nunca parei para gravar, se falar. Então, assim, nesse sentido, meu Instagram tá muito assim, faltando, não tem. Eu tenho que ser posicionar mais, assim. Eu acho que a partir do momento que eu começar a perder a desinibição, porque eu ainda sou um pouco muito, né? Eu sou muito tímida. Uhum. Tenho um pouco de dificuldade de falar, de pegar a câmera e ligar e falar, agora fala, mas falar porque não vai sair nada. Uhum. Então, postar fotos, assim, gente, não, eu vejo as pessoas fazendo cada foto legal, assim, com os livros. Eu falei, nossa, eu não consigo fazer uma foto legal assim. Ai, assim, tudo a gente aprende, né? A gente vai aprendendo. Então, Sim. acho que com o tempo, acho que posso começar a fazer mais, postar mais, assim, né? Aparecer mais no Instagram. Porque, por enquanto, é só carrossel, artes que eu faço no Canva. Uhum. Não, mas é tudo tempo, né? Tempo, jeito, você vai pegando aquilo que funciona, aquilo que não funciona, mas no final dá certo. Falando ainda um pouco sobre literatura nacional, você falou que você é funcionária pública e que você se aventurou aí nessa questão de entrar na literatura nacional. Você tem alguma pretensão, assim, de algum dia trabalhar só com a escrita e se dedicar só para isso, ou não? É para ser um hobby mesmo, é para ser algo leve, algo gostoso que você leva paralelo com uma outra coisa? Então, na verdade, eu tenho esse sonho, né, de poder viver. A escrita me dá o subsídio para eu viver e não ter que trabalhar com outra coisa. Mas, como assim, no início é muito complicado. Assim, a gente acaba que tem até um pouco mais de gasto Uhum. para divulgar e, sim, a gente precisa de ter um suporte financeiro. Então, acaba que gasta do que dá retorno. Mas eu, assim, nossa, eu tenho muita vontade, assim, eu vou investir, vou trabalhar pra, quem sabe um dia, né, conseguir a minha escrita me dá o retorno que eu preciso para não ter que trabalhar com outra coisa. Uhum. Mas, assim, o meu sonho é esse. Eu não tenho eu trabalho como funcionária pública, mas porque eu preciso do financeiro, Uhum. desse suporte financeiro, do que, assim, o meu sonho mesmo, a vontade mesmo é escrever, continuar escrevendo. Uhum. Uma pessoa que eu me inspiro muito, assim, é a Kel Costa. Não sei se você conhece. Eu Ela conheço. tipo, ela fala muito sobre isso, sabe? Sobre tantas coisas que ela teve que deixar para poder, tipo, escrever, que hoje, tipo assim, hoje ela construiu a casa dela com os livros que ela vendeu na Nossa, Amazon. que Então, tipo assim, maravilha. sim, ela tem, tipo assim, É é uma casa. possível, é possível. Sim, e você olha e você fala, caramba, olha isso, é uma autora nacional que tá trabalhando, que tá ralando. Tipo assim, ela começou com Uhum. fantasia, depois ela fez essa migração pro hot, e agora ela tá no hot, e, tipo, escreve muita coisa, tanto que ela é uma das pessoas que eu vejo trabalhando muito, assim, escrevendo muito. Todo ano, sei lá, acho que ela deve soltar uns 6, 10 livros na Amazon, assim, porque ela escreve muito. Tipo assim, e ela trabalha muito a questão do marketing dela mesmo. Ela tá Uhum. escrevendo, ela mostra, ela tá fazendo alguma, ela mostra, ela faz figurinha com o nome do livro. Então, tipo assim, ela faz LC, ela faz leitura beta, ela trabalha muito. E, tipo assim, você Uhum. vê que é possível mesmo, sabe? Você tem que trabalhar muito, você tem que deixar algumas coisas, mas que no final vai valer a pena. Ela tava até falando, né, que, tipo,
antes, ela todo sábado ela assistia um filme com a mãe, com o irmão, e aí quando ela entrou para isso, ela percebeu que não dava para fazer todo sábado, Tinha né? que abrir mão de umas coisas, né? Sim, e agora que ela tá um pouquinho melhor, ela já tá conseguindo voltar a ter esses finais de semana com a mãe, com o irmão, e assistir só um filme, sabe? E querendo ou não, é uma coisa que exige muito, mas que se você trabalhar, né, tipo, te dá uma recompensa, assim. Acho que no começo é mais aquela recompensa de satisfação, né, de, ai, nossa, que legal, tá pro mundo, as pessoas estão lendo, e depois vai vindo a questão financeira e tudo mais, porque, como você falou, né, é mais pela questão de necessidade do que por amor, tipo, nossa, eu amo fazer isso, né, mas vai mudando assim com o tempo as coisas e eu espero que você consiga, né? Esse seu sonho aí de trabalhar só com literatura. Nossa, se eu pegar um pezinho na escrita, quem sabe? Aí realmente é fazer o que a Kel Costa e muitos outros exemplos assim das meninas, elas produzem, têm uma produção boa, mantém a qualidade e trabalha muito a questão da divulgação. Então, assim, é dividir o tempo na produção e na divulgação. Eu acho que tendo esse equilíbrio, eu acho que consegue dedicar full time, né, para isso. Acho que tendo um tempo assim para produzir, porque também se você vai ser escritora, mas você não escreve. Então tem que escrever. Tem que produzir, mas também se você ficar só escrevendo e não fazer mais nada, deixar o livro ali, pode até publicar na Amazon, mas assim, não divulgar e não correr atrás, ele vai ficar esquecido ali. Então tem que ter essas são essas duas coisas, assim, esse equilíbrio. Então acho que eu me imagino, se um dia eu conseguir, né, full time, eu me imagino fazendo essas duas coisas, produzindo e divulgando, né? Acho que é a fórmula. Você que entrou em contato com a editora para você ter o livro físico, né? E parece que era um sonho para você, né? Ter esse livro físico, poder pegar ali na mão. E muitos autores que eu converso, assim, né? Normalmente eles vão para publicação por conta da editora, mas por eles iria só para a Amazon e tudo mais. Porque hoje em dia a gente vem vendo essa crescente, assim, né? Na questão dos e-books e tudo mais, os livros estão, assim, muito caros. Ontem mesmo eu fui na Saraiva e eu fiquei, tipo, olhando, sabe? Tinha muita coisa que eu queria, assim, mas eu olhava e falava, gente, é muito caro, assim, tá muito caro. Tá demais. E você vê, não só, tipo, os livros, mas você vê a estrutura do lugar, assim, sabe? Eu lembro que um dia a Saraiva era o lugar de maior, onde eu entrava e eu falava, gente, é meu lugar de consumo, eu só quero estar aqui. E hoje em dia você vem vendo essa diminuição nos status das livrarias e esse aumento da procura na Amazon, né? Dos e-books, por ser mais barato e tudo mais. E eu comprei alguns livros, assim, mais clássicos e tudo mais. E eu achei, assim, o preço um pouco salgado. Mas para mim, que já estou acostumada com a leitura há bastante tempo, para mim já não é uma dificuldade pagar um pouquinho mais caro. Mas tem gente que está entrando na literatura agora e que procura mais os e-books, né? Para ser uma forma mais fácil mais acessível de entrar na literatura. E você acha que com o seu livro físico, o público... qual seria esse seu público, sabe? Porque eu acho que o público novo da nova geração estaria indo para a Amazon e o pessoal, tipo, que gostasse muito do seu livro, iria para o livro físico. Eu acho que vai ser mais... Eu pensei que foi... Na minha cabeça era mais ou menos esse movimento, assim, as pessoas que gostarem do e-book vão para o físico, ou, assim, como o livro é uma temática que muitas pessoas gostam, que são os mitos arturianos, então, pelo interesse dos mitos arturianos, pode ser que, mesmo sem conhecer, não sei, quem sabe, mesmo sem conhecer o e-book, pode comprar o físico. Mas, assim, é aquela coisa, né, do escritor que está começando a ler, gente, eu quero ver esse livro materializado na minha mão. E, assim, eu quero ver, assim, eu quero ter essa experiência de escrever e ele virar um livro que eu consiga pegar e ver ele aqui na minha mão, assim. E assim, tem muita gente, assim, das gerações mais antigas que preferem, eu falo assim, dos meus familiares,
Eles querem ler o físico. Falo, tem um e-book. Não, quero físico. Mas, assim, realmente, o e-book, ele, nossa, é muito mais acessível. E, assim, a variedade também, você tem muito mais opção, assim, Porque, assim, muito livro que você entra na livraria, você encontra no e-book, mas você não vai entrar na livraria e não vai achar. Então, assim, tem muita mais. Eu acho que dá muito mais opção, assim. Muito mais opção. E eu acho que por uma questão até de. A minha migração, assim, pro e-book foi por eles serem mais acessíveis e por ter um Kindle. Porque, assim, é um negocinho, assim, pequeno. Maravilhoso. Pra onde você vai, consegue levar ele, não pesa. Que não pesa nada. Tipo assim, é até engraçado, né? As pessoas nem entendem o que é isso, né? Você tá lendo, a pessoa passa olhando assim e fala, gente, o que é isso, né? Tanto que eu tava eu tava até falando pra uma amiga minha da faculdade, né? Ela falou assim, nossa, o pessoal anda, né? Tipo, eu moro em São Paulo, né? Então, tipo, o pessoal anda no trem, no metrô, no ponto de ônibus com Kindle. Eu falo assim, minha filha, nem os ladrão entendem o que é isso. Vão olhar, vão falar, gente, pra que é isso? Deixa isso pra lá, não vou nem levar isso. Então, tipo, por ser mais fácil, né? Mais acessível. Sim. E tal, você consegue ler vários livros ao mesmo tempo, você não precisa carregar um monte de livro. Tipo assim, ano passado eu tava muito nessa pegada e-book, tanto que, assim, 90% do que eu li ano passado foi só e-book. E aí, do ano passado pra cá, eu comprei vários livros físicos. O meu quarto tá cheio de livros que eu não li ainda, livros físicos. E eu fico pensando, gente, eu preciso, tipo, ler eles, né? Eu não posso só comprar, não pode ser só um artigo de luxo. Porque é o que eu tenho visto que o livro tem se tornado hoje em dia, um artigo de luxo, né? Tipo assim, você vai lá, lê na Amazon, e se a pessoa tem o livro físico, e se você gostou muito do livro, você vai lá e compra o livro físico. Comigo foi muito o que aconteceu com os livros da Mi Franklin, né? Tipo, eu li o livro em e-book e eu gostei muito, e eu falei, não, preciso comprar. Tanto que eu tenho ela do Supremo aqui, o Vampiro de Ela tá vindo, o último livro também tá vindo. Então, tipo assim, eu fui muito por isso, né? Virou muito um artigo de luxo, né? Tanto que tem uma outra autora nacional que eu gosto muito, que é a Letícia Doski, que foi a mesma coisa. Eu li o livro dela na Amazon, e aí, tipo, procurei ela, mandei mensagem, vi que ela era super simpática, que ela tava vendendo os livros dela, falei, eu quero esse livro. Aí eu comprei um livro pra mim, comprei um livro pra dar de presente pra uma amiga minha. Então, tipo, acho que isso tende a acontecer, tipo, mais vezes daqui para frente, né? Do livro se tornar um artigo de luxo. Exatamente. E não uma coisa que você leva para todo canto como era antes, né? Eu lembro que a coisa mais legal que eu achava quando eu tava indo de trem, de metrô e tal, eram as pessoas com o livro na mão, assim, sabe? Segurando assim e lendo. E, tipo assim, hoje em dia você ainda vê, mas é bem menos do que se via antes, né? Não, eu não sei se acontece com você, mas eu reparo que acontece demais comigo. Quando eu pego um livro físico para ler, às vezes demora para eu terminar de ler, às vezes eu fico uns 2 meses. Quando eu pego o e-book, pode ter o mesmo tamanho, pode ser um livro assim, de 400 páginas, mas o e-book vai muito rápido. Não sei por quê, assim. Por que no e-book vai mais rápido? Assim, claro que você tem a facilidade de estar levando ele para outros lugares, então assim, você está lendo mais vezes. Mas, para mim, a leitura no e-book flui muito mais do que no físico. Eu não sei. Eu acho que é porque, tipo, no e-book, você às vezes tem a facilidade de você mesmo fazer sua própria diagramação, né? Então, tipo assim, se você quer uma letra maior, você consegue colocar uma letra maior. Você coloca. Já no livro físico você não tem tanto isso. E o livro físico, querendo ou não, ele tem um peso a mais ali, né? Se você vai levar alguma coisa. O e-book não, pode estar no seu celular, você tá ali lendo e foi, né? Acho que tem isso também. E por a gente passar muito tempo no celular, né? Já tá acostumado com a tela. Sim, mas nossa, em 2020 eu li muito e eu tava lendo muito no celular, mas eu tava percebendo a minha vista muito cansada. Eu falei, gente, não vai tá dando pra continuar assim. Aí eu fui atrás do Kindle, porque ele tem luz embutida e não é uma luz igual... é muito confortável de ler. Não é a luz igual a luz do celular. Tipo assim, você consegue ler de madrugada, você consegue ler a hora que você quiser. É muito simples, prático, rápido. Você pegou, abriu, leu e
é isso aí. Tanto que, tipo assim, uma das coisas mais satisfatórias pra mim de ter um Kindle é aparecer ali a porcentagem da sua leitura, né? E às vezes eu fico ali e falo, gente, eu quero chegar a 30%. Eu vou lendo, lendo, lendo. Aí tipo, quando você vai ver, você já chegou a 30%, né? Então, acho que dá até uma... Eu fico competindo comigo mesma, né? Pra ver se eu chego onde eu disse que chegaria. Não, e de repente a gente olha, meu Deus, já tô nos 70, como assim? Passou muito rápido. Acho que a leitura flui muito bem no e-book. Nossa, flui. Acho que flui mais que o físico mesmo. Não sei explicar o motivo, mas flui. Vamos caminhando para o final. Eu queria te perguntar se você tem alguma autora nacional que você olha o trabalho da pessoa e se inspira. Não precisa ser nem relacionada ao seu livro, mas, tipo, histórias que você gostou de ler, de autoras nacionais. Você falou, caramba, esse livro é muito legal e eu gostei bastante dele. Então, eu vou procurando, né, o trabalho das meninas na Amazon. Então, assim, tem muitos livros que eu gostei de ler. Livros, inclusive, que não costumam ser no meu gênero, que eu costumo, assim, consumir, são os romances. Do meu selo, eu li o livro da Vanessa Silva, eu li Muretíssimo. Achei muito, nossa, eu gostei muito da escrita dela. É um livro de romance contemporâneo, coisa que eu não tenho costume de ler. Eu já até peguei uns hots para ler, apesar de não ser muito assim, muito meu estilo. Eu peguei os da Priscila. Nossa, eu gostei. Foi bem legal a leitura, porque tinha uma história ali, e assim, tinha uma trama legal, tinha só o hot. Agora, os livros da Silvana Barbosa são maravilhosos. A escrita dela, estou assim, apaixonada pela escrita da Silvana. Então, assim, tem muita gente que faz um bom trabalho, assim, na literatura independente, assim. É muita gente que faz um bom trabalho. Então, assim, eu estou conhecendo. O bom do e-book é que assim, é ilimitado. A gente pode pegar e ler a hora que a gente quiser. Verdade. Tem que assinar o limite, né? Mas, assim, uma assinatura da Netflix está bem mais cara. E eu acho que vale, para quem gosta de ler, vale muito a pena o Unlimited. Então, assim, nossa, tem muita opção. E, assim, tem muita gente fazendo um trabalho muito bom. Apesar, assim, não é só porque o livro, você não achou o livro ali numa livraria, numa editora grande, gente, tem muita coisa boa na literatura independente, tem muita coisa boa. Sim. Então, assim, tem que conhecer, dar uma chance. Ano passado foi muito isso para mim, essa descoberta das autoras nacionais, tanto que o meu primeiro livro nacional, assim, de fantasia foi da Caio Costa. E assim, eu não li os livros dela, eu comi os livros dela, tipo, e o último livro ela ainda ia lançar, então, tipo assim, eu li, tipo, em uma tacada só, e aí, tipo, quando chegou o último livro, assim, eu devorei os livros dela, e a partir daí que me abriu a porta pros livros nacionais, e eu digo que hoje em dia eu sou a defensora dos livros nacionais, entendeu? Porque livro nacional não é bom, então você tá lendo errado, não tem como, gente. Tá lendo errado. Gente, não tem como. E não, uma gente, das coisas que mais me surpreende é o quanto as autores nacionais são ótimos em fantasia. Assim, eles colocam no chinelo muito autor, assim, gringo, em fantasia. Porque eu olho põe muito gringo no chinelo. Põe mesmo. Gente, assim, porque eu tô consumindo mais romances na literatura nacional. Eu tô entrando agora como autora, eu tô consumindo muito romance. Mas eu tô vendo, assim, as meninas que fazem fantasia, gente, cada livro maravilhoso, ainda não peguei para ler, mas tem cada livro, nossa, eu fico assim, babando, e realmente, e assim, é uma produção totalmente independente. Foi muito gringo no chinelo mesmo, não deixa nada a desejar de uma
uma escritora internacional, assim, então tem muita gente fazendo um trabalho muito bom, assim, e, assim, investindo mesmo nesse mercado. Você falou um pouco que você tem aspecto autista, né? E eu conheço uma autora também nacional, que o nome dela é Fernanda Santana, e ela descobriu um pouco sobre isso enquanto ela estava escrevendo um livro. Ela estava escrevendo sobre uma pessoa autista e ela começou a dar check em várias coisas. Ela falou, nossa, mas isso aqui eu tenho. Começou a ter uns insights, né? Isso aqui eu tenho também. E aí ela escreveu um livro que se chama A Melhor Parte de Mim, que vai falar exatamente sobre isso, que é um homem, ele é autista, e ele descobre que a namorada dele tá grávida. E aí, tipo, a história se desenrola a partir disso, né? E eu achei super legal. E ela fala um pouco, eu tô no grupo dela, né, do WhatsApp, e ela fala um pouco sobre isso, né? Sobre essas lutas diárias que ela tem que passar. Ela tava falando sobre, esses dias ela tava falando que ela trabalha fora também, ela não vive só de escrita, e ela queria almoçar, né? E normalmente ela sai sempre o mesmo horário, porque ela gosta de ir no mesmo lugar, sentar na mesma mesinha dela, ela tem tudo o ritual dela. E aí ela tava falando que, tipo, que ela chegou e, tipo, ela saiu um pouquinho mais tarde para ir almoçar e tava lotado o lugar. E ela tava sozinha e ela ficou, assim, desesperada. E ela falou, gente, e agora? Como que eu vou almoçar? Eu não vou almoçar. E, tipo assim, ela só tem, tipo, ela tem 3 lugares que ela vai almoçar, que ela confia e tal. E quando ela chegou, ela olhou e falou, gente, eu não vou almoçar. E aí, tipo, ela não almoçou. E ela falou assim, se ela estivesse com alguém, ela poderia ter pedido, olha, falando, você tem como ir lá? Porque eles fazem marmita, né? Mas ela sozinha, ela falou assim, eu não ia conseguir entrar naquele lugar cheio de gente e pedir aquilo que eu queria. Então ela decidiu ir numa lanchonetezinha e comer ali do que passar por tudo aquilo. E, tipo assim, eu nunca tinha olhado com esses olhos, assim, né? De caramba, né? E até conheço uma pessoa, assim, próxima que tem um filho autista e eu comecei a perceber muito mais as lutas, as dores e é muito legal, né? Porque às vezes são coisinhas que a gente não vai percebendo no nosso dia a dia e ela desconstrói muitas coisas, né? Porque parece que antigamente era chamado de síndrome de Asperger e aí depois foi para autismo e parece que e aí antes era uma doença, assim, não sei como dizer isso, tá? Então, se eu estiver falando errado, me desculpe. Mas era considerado mais por homens, né? Então, o símbolo era azul, né? E aí isso é verdade. E aí ela desconstrói isso no livro dela, né? Nessa Melhor Parte de Mim, porque ela fala, não, gente, não é só homem que tem autismo, não. As mulheres também têm, né? É um percentual muito mais baixo, mas ainda não é azul só, né? Tipo, essa velha coisa de azul e rosa, né? Não, muitos falam que esse percentual, essa diferença, é porque nas mulheres ele está subdiagnosticado. As pessoas, as mulheres, assim, além de muitas conseguirem mascarar os sintomas, elas não pensam, nossa, será que eu sou autista? Mas isso é só homem, não sou como assim, isso está desconstruindo demais. Tem muita mulher descobrindo, se descobrindo no espectro. Então, assim, eu acho que ainda está subdiagnosticado, está essa diferença, mas eu acho que a tendência é o autismo no feminino aparecer mais. E, assim, acho que tá mudando as cores. Eu acho que a campanha esse ano, dia 2, eu acho que eu vi, assim, não só o azul, vi várias cores, assim. E eles construíram um símbolo novo, que é o do infinito, com um espectro do arco-íris, são várias cores, assim. Então, o espectro, assim, é vasto, assim, as pessoas, são várias pessoas que estão no espectro, então, estão se construindo muito essa questão do azul. E até do quebra-cabeça também tá caindo por terra, porque assim, os autistas não são esse quebra-cabeça, esse mistério, não, gente, são pessoas, têm as suas peculiaridades, mas a gente tá aí na luta também. Sim. E que dá para viver uma vida normal, gente. Não tem nada demais. Dá para viver uma vida normal, né? Ali com as suas rotinas, com as suas coisas. Mas aí eu comecei a assistir The Big Bang Theory
E aí, tipo, eu comecei a perceber, né? Tipo, no Sheldon, eu olhava e eu falava, gente, ele é autista, não tem como ele não ser autista. Ele tem uma rotininha para todas as coisas, ele tem um contrato para as coisas. Então, tipo, eu falei, gente, não tem como. Eu fui pesquisar e ele realmente é. E aí eu me peguei esses dias, tipo, olhando certas coisas, sabe? Certas rotinas que eu repito, assim, sabe? Agora mesmo que eu voltei pro presencial no trabalho, né? Aí toda vez que eu vou no banheiro, eu entro no mesmo banheiro. Aí toda vez que eu vou, tipo, almoçar, eu gosto de sentar em um mesmo lugar. E aí, se eu não sento no mesmo lugar, eu falo, gente, agora. Mas aí, tipo, aí eu vou, tipo, sempre buscando os cantinhos, assim, dos lugares. Então, tipo assim, eu fui percebendo coisas da minha rotina que, tipo assim, são parecidas, né? Que são rotininhas, assim, que, querendo ou não, a gente olha e fala, ai, que besteira. Mas às vezes tem alguma coisinha. Mas... Às vezes tem uma coisa, assim, por mais que é uma besteirinha, mas às vezes tem alguma coisa ali. Sim. Então vale a pena a gente dar, por mais que seja a gente acha que é uma coisinha boba, vale a pena dar uma olhada nessa coisa. Uhum. Porque às vezes tem alguma coisa ali. Então, várias coisas assim para mim que porque ser esquisita mesmo. Não era só porque eu era só esquisita mesmo. Tinha uma razão ali. E, nossa, eu tive o diagnóstico em 2014 e eu tinha 25 anos na época. Já era adulta, assim. Então foi um diagnóstico tardio, mas nossa, eu passei a pessoa que era só esquisita, pra assim, eu realmente é uma pessoa que tem. Não é que ela tem uma doença, mas ela tá num espectro, ela pertence a um grupo, tem outras pessoas que também têm, mas cada uma de um jeito. Uhum. Cada pessoa autista de um jeito. Então, assim, não é só porque eu era só esquisita. Tinha uma razão de ser. Assim. Então, foi muito importante. Assim, gente, o diagnóstico. As pessoas falam que diagnóstico é ficar colocando em caixinha e rotulando. Gente, não é. Diagnóstico ajuda demais. Demais. Tanto que foi uma pra das mim, coisas pelo menos, ajudou. Tanto que foi uma das coisas que a Fernanda fala muito, né? Que foi libertador para ela. Essa coisa que você falou, né? Tipo, de não ser esquisito por ser esquisito. Tem alguma coisa ali. Ela falava que Tem um motivo. ela olhava algumas outras coisas e ela falava, gente, mas será que só eu sou assim, sabe? Quando ela se encontrou ali, ela falou, entendi, faz sentido, né? Tem outras pessoas que têm isso, mas assim, cada um experiencia o seu autismo de um jeito, cada autista é de um jeito. Mas assim, tem coisas assim que é do espectro, né? Igual o hiperfoco mesmo. Eu posso falar que o meu hiperfoco é em literatura, e mais especificamente em literatura medieval, tanto que resultou no livro. Mas assim, a gente tem assim, essas questões assim, que são do espectro e outras pessoas que são autistas têm os seus hiperfocos, pode ser um assunto completamente diferente. Mas assim, assim a gente é igual, mas a gente é diferente. Sim. Ludmila, de verdade, queria muito te agradecer por esse papo, foi muito gostoso. Eu que agradeço. Eu nem senti a hora passar, bom. olhei aqui e falei, gente, mas já passou isso o tempo todo. Então, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço pela oportunidade. É sempre muito bom e eu sempre fico muito feliz quando alguém vem aqui, principalmente quando é autor nacional, porque eu sinto que eu tô fazendo alguma coisinha, sabe? Tipo, eu não tô só defendendo por defender, tô fazendo alguma coisinha aí, ajudando essa literatura nacional. Não é uma coisinha, não. É uma coisa assim, o seu trabalho de conhecer o autor, divulgar e estar conversando. Gente, eu vi seu trabalho, que coisa maravilhosa. Gente, é assim que a gente apoia a literatura, né? Assim, ajudando o autor, a autora e assim, os autores, né, nacionais. Assim, é um trabalho maravilhoso seu. Eu te dou os parabéns aqui. Assim, acho que o seu trabalho é fantástico. Muito obrigada. Então é isso, gente. Queria agradecer a vocês que ficaram até aqui com a gente. Espero que esse papo tenha te ajudado em alguma coisa, tenha esclarecido, tenha te trazido muitos insights. E eu espero ver vocês no próximo Bloomcast. E tchau, tchau. Tchau.